lembramos aqui de uma grande figura da cidade de Ituiutaba. Se tiver algum mineiro aqui, vai se lembrar dele. A figura de Jerônimo Mendonça, né? O famoso gigante deitado. Aquele homem que um dia, belíssimo, comprou um terno especial. Se fosse Belchior, evocaria aquela música, né? Um paletó de linho branco que até o mês passado, lá no campo ainda era flor. Disse que ele era bonito, alto, né? E aí foi assistir, o vento levou. Se arrumou tanto, coisa que os homens agora que estão começando a assumir a vaidade, né? Então demorou tanto que quando chegou lá, eis que já estava lotado o cinema da sua cidade. Ele ficou lá atrás e segundo consta de sua biografia, eis que quando acabou o filme e o vento levou, quanto tempo? 3 horas e meia para 4 horas, é isso? Muito bem. O vento levou a sua saúde também, porque ele só saiu do cinema carregado pelos amigos, né? Em função de todo um problema orgânico que lhe aparece nas articulações e que o remeteria, primeiramente, a dores, posteriormente, às muletas, depois a cadeira de rodas e, por fim, a uma cama ortopédica. E nos dizem os seus biógrafos que para dormir necessitava que fosse colocado em cima dele um peso para que ele pudesse respirar. Mas era alguém que nos dá, pessoalmente temos uma admiração muito grande pelo Jerônimo, um testemunho de capacidade de superação extraordinária. Ele era tão divertido, tão bem-humorado, tinha uma alegria tão grande, que mesmo nas suas condições, ele sabia fazer da sua dor o seu canto, né? O seu canto de libertação. Porque ele não foi só no cinema no dia de O Vento Levou. Ele depois continuava a ir ao cinema, na cadeira, na cama. E dizem que tinha uma senhora que morava lá na cidade, que tinha horror a ele. Desse povo assim, meio gentil, que a vida nos apresenta de vez em quando. E certa feita, ela também assistir um filme, provavelmente um filme romântico, um filme de amor. E ela então sentiu a necessidade fisiológica. E foi para o sanitário. Só que ela não queria perder o filme e foi andando de costas. E eis que andando de costas ela cai em cima de Jerônimo. Olha para ele naquela delicadeza própria de certas almas, diz assim: desgraçado, aleijado, até aqui você está, todo canto que eu vou você está, eu vou não sei onde você está, eu vou não sei onde você está, eu vou não sei onde você está, mas você anda. E ele olha para ela sorrindo e diz assim: pois é, e a senhora não para em casa, porque todo canto que eu vou a senhora vai também. E aí eles estabeleceram posteriormente, porque ela sorriu, se desarmou, pela capacidade que o outro tem de responder, de amar, de superar aquele impacto que uma resposta negativa, que uma palavra agressiva pode nos proporcionar. Mas ele era tão bem-humorado, Jerônimo, que certa feita o dono da funerária dizia assim: Jerônimo, você é tão engraçado, você é tão criativo, faça uma trovinha que eu vou dar o seu enterro de graça. Ele disse: essa oportunidade eu não posso perder. É agora mesmo, me dê um minutinho que eu vou pensar. E aí então, esta figura extraordinária do movimento espírita mineiro disse assim, compôs rapidinho os versos: cidadão de Ituiutaba, viva bem, seja feliz, mas encomende o seu enterro na funerária São Luís. E realmente ganhou, né? Ganhou o enterro. E dizem que o sepultamento do corpo fisiológico do nosso querido Jerônimo foi uma verdadeira festa espiritual. Mas só para a gente não esquecer a figura extraordinária que ele era, naquela limitação, que dependia de todos, porque não tinha movimentos, apenas a cabeça, depois ficou cego. Certa feita então, lá foi ele, porque gostavam muito que ele fosse ao cemitério, porque ele falava bem sobre a imortalidade da alma, e lá levaram, né, o Jerônimo para falar no enterro, essas coisas que a espiritada gosta de fazer de vez em quando, coisas curiosas. Bem, quando chegaram lá então, o pessoal entrou e Jerônimo ficou lá fora esperando. Passa um bêbado e diz assim: eles são dois defuntos. E esqueceram esse do lado de cá. Mas não esqueceram não, foram buscar Jerônimo. Jerônimo foi para lá, falou. Mas um outro dia lá foi Jerônimo e fez uma pregação tão bonita, tão bela, sobre a fé, sobre a imortalidade na alma, que o povo saiu de braços dados e deixou Jerônimo lá. E quando foi à noite para a atividade do centro espírita, eis então que os companheiros que sempre iam buscá-lo, chegam à casa de Jerônimo e a mãe diz assim: ele foi com vocês.
Ai, meu Deus do céu, nós esquecemos Jerônimo no cemitério. E foram buscar Jerônimo. Quando chegaram lá, imaginemos nós, estava Jerônimo esbravejando? Estava Jerônimo como? E os irmãos preocupados, né? Com o melindre, com aquela coisa toda. Jerônimo, nos perdoe. Está tão bem aqui, já estava me familiarizando. Superar, né? Passar por cima, relevar, ou seja, conseguir reencontrar o próprio equilíbrio. É uma figura extraordinária.